Nessa aula nós vamos ver sobre alinhamento. Nada mais é do que o alinhamento, posicionamento do texto em relação à célula. Então, se eu vier aqui marcar esse meu cabeçalho dessa tabela, vou clicar com o botão direito, vamos acionar aqui a opção formatar células e aqui na nossa janelinha de formatação eu tenho a aba de alinhamento. Tá? Então, nós temos alguns tipos de alinhamento aqui possíveis. Principalmente o alinhamento horizontal e vertical dentro da célula. Então, se você tem uma célula aqui, você pode posicionar, por exemplo, esse texto que está aqui, igual essa palavra funcionário, dentro da célula de várias maneiras. Nós já vimos que o padrão é à esquerda, igual ele está aqui, mas eu poderia posicionar ele no meio ou na direita da célula, na horizontal. E na vertical, eu posso ter ela no meio. Poderia ter o texto em cima da célula, na parte superior ou na parte inferior da célula. Então basta eu vir no botão formatar a célula e aqui eu posso configurar tanto na horizontal e na vertical. Na horizontal eu tenho aqui a esquerda, centro, direita. O que é o recuo aqui no caso que eu tenho de opção? Caso eu queira dar um espaçozinho de recuo quando ele está à esquerda, basta eu definir o número desse recuo aqui. Não é muito usado, mas em determinados casos você pode precisar. Nós vamos trabalhar mais no centro, esquerda e direita. Tá? Você tem a opção também justificar. Bom, vou posicionar, por exemplo, todos eles aqui no centro, na horizontal. Ó. Então, quando eu clico OK, ó, eles ficam todos no meio da minha célula. Eu tenho essa opção de alinhamento também aqui na minha barra de ferramentas, né? Eu tenho uma separação aqui, ó, só de alinhamento, e aqui eu tenho esses posicionamentos, ó. Aqui na horizontal, ó, esquerda, centro e direita. É bem mais rápido de você ter que acessar o menu. E aqui eu tenho na vertical, na parte superior, no centro e na parte inferior, que é a parte de baixo da célula. Então você pode definir esses alinhamentos tanto através da janela de formatação de células quanto direto aqui na barra da página inicial aqui no menuzinho que a gente tem de alinhamento. Então eu vou deixar isso aqui no centro, esses setores aqui eu vou deixar na esquerda, o telefone aqui já está no centro, o salário ele já fica, né, como padrão por conta da formatação de moeda que nós usamos alinhado bonitinho, e o aumento também eu vou colocar no centro. Então fica bem mais apresentável a minha planilha quando a gente trabalha com esses alinhamentos aí. Uma outra opção bem interessante que eu tenho aqui, vamos supor que nessa célula de aumento, vamos supor que aqui ao invés de estar escrito aumento, tivesse escrito aumento do funcionário. O que acontece? Essa palavra não está cabendo dentro da célula, né? Porque a célula é curta para ela. Se eu vier aqui e aumentar, vai caber. Só que é desnecessário você ter uma célula tão larga para uma informação tão pequena, igual os números aqui que eu tenho. Então, não tem necessidade de eu ter essa célula larga. Inclusive, sua planilha vai ficar feia e vai ocupar mais espaço à toa na largura. Então o que a gente pode fazer aqui? Eu vou diminuir novamente, vou clicar com o botão direito e em formatar células. Dentro aqui da janela de alinhamento, eu tenho um botãozinho aqui bem legal também, que é o quebra-texto automaticamente. Então se eu clicar no quebra-texto automaticamente e der Enter, o que ele vai fazer? Ele vai quebrar esse texto dentro da minha célula. Então eu posso até diminuir ela um pouco mais, ó. Claro que quando eu faço isso, ó, a célula pelo tamanho dela não ficou bom. Basta eu vir aqui e aumentar um pouquinho, ó, a altura dela. Mas eu consigo fazer a quebra do meu texto dentro da célula. Eu tenho uma tecla de atalho para isso também, que é o Alt Enter. Então se eu vier aqui, ó, quero quebrar depois do aumento, basta eu pressionar a tecla Alt e clicar na tecla Enter. Ó. Ele joga a outra informação para baixo. Então sempre que eu quero forçar uma quebra dentro da célula, basta eu pressionar Alt mais Enter quando estiver digitando.
Aqui, por exemplo, ó, poderia salário do, cliquei no Alt, pressionei o Enter, ó, ele já vai para a linha de baixo e aí eu poderia escrever, ok? Então isso aí é muito interessante, né, e muito útil quando a gente está trabalhando com formatação, porque a gente consegue reduzir aqui os textos dos cabeçalhos, né, das nossas tabelas em mais de uma linha, e o conteúdo também poderia fazer isso sem problema. Aqui eu tenho esse botãozinho também, quebra de texto, direto aqui na barra de ferramentas. Você pode simplesmente clicar nele também para ativar sem ter que acessar o seu menu. Outra coisa importante que a gente tem também no alinhamento é a opção mesclar células. O que é mesclar célula? É pegar uma determinada células, um conjunto de células, né, 2, 3, 4, quantas você precisar, e juntar essas células em uma só. Então quando você mescla, várias células se transformam em uma. E isso é bem legal para você trabalhar alinhamentos. Por exemplo, olha esse título. Eu tenho a minha tabela aqui. Vamos supor que eu queira centralizar esse título em cima da minha tabela. Muita gente vem aqui e faz isso, ó. Vem com espaço e coloca aqui e dá Enter. Não é a forma correta de centralizar. Inclusive assim, dificilmente isso vai ser centralizado na posição correta. Então o que eu posso fazer para centralizar isso de uma forma bem fácil? Posso pegar todas essas células aqui que estão em cima da minha tabela e posso mesclar para transformar essa célula em uma só, e depois eu vou centralizar esse texto nessa célula. Então como é que eu faço isso? Selecionei, posso vir em formatar células, aqui eu tenho a opção mesclar células. Vou clicar nela, vou dar OK. Pronto, mesclou. Olha que agora parece que é uma célula só. E aí eu posso vir aqui, ó, e centralizar na horizontal e pronto. O texto vai ficar centralizado certinho em cima da minha tabela. Isso é bem legal e a forma correta de você fazer essa centralização. Vou desfazer aqui. Outra forma que tem mais rápida até é você selecionar tudo e utilizar o botãozinho mesclar e centralizar. Aqui a gente tem as opções mesclar e centralizar, mesclar através, mesclar célula ou desfazer a mesclagem. Então se você mesclar e centralizar, ele vai mesclar todas e já vai centralizar o título para você bem rapidamente. Qualquer momento que você quiser mudar esse alinhamento, você pode pôr para a esquerda, para a direita, para o centro, à vontade aí, você pode mexer, ok? Então sempre que você precisar juntar mais de uma célula, você vai usar a opção mesclar células para fazer a junção delas. E se você não quer mais, você pode vir aqui e desfazer a mesclagem, ele vai transformar ela novamente em várias células. E aí você vai fazer novamente a formatação que você precisar. Então um recurso bem simples de usar e extremamente útil. Outra coisa que a gente pode mudar é a orientação do texto. Vamos inserir uma nova coluna aqui para eu mostrar isso. Ó. Botão direito, inserir. Inserir uma nova coluna. Vamos supor que eu queira escrever funcionário aqui deitado, ó, entre os nomes. Então eu vou vir aqui, posso escrever funcionário, dou Enter. Eu quero posicionar ele dentro desse espaço aqui, porém deitado. Então eu vou clicar com o botão, vou formatar as células. Aqui eu posso mesclar essas células, né, já que eu quero trabalhar ele dentro de todas essas. E aqui eu tenho a opção de orientação. Ó. Eu posso deixar o meu texto assim em pé, ou eu posso vir aqui e posso deitar o texto, ó, por exemplo, 90 graus. Então se eu fizer isso, ele vai assumir essa posição. Aqui eu vou estar mesclando todas e eu quero pegar e quero centralizar tanto na vertical quanto na horizontal. Então quando eu der OK, ó, olha o que acontece, fica centralizado exatamente onde eu defini. Então eu posso vir aqui e dar 2 cliques, ó, ele vai ficar menorzinho, ocupando apenas aquele espaço que é necessário. Então é um recurso que dá um efeito bacana aí também em determinados textos, dependendo da planilha que você estiver trabalhando.
Vou apagar aqui, que foi só um exemplo para você entender como funciona. Bom, essas então são as principais configurações de alinhamento. Na próxima aula nós vamos falar sobre fontes. Abraço e até lá.